Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com as planilhas, né? Assim como a gente começou a trabalhar com as planilhas na aula passada, para fazer algumas operações básicas e usando algumas funções, né, da planilha. Hoje a gente vai trabalhar com ela para lidar com matrizes, né? Então eu já havia feito um vídeo para vocês sobre a parte das matrizes usando o GeoGebra, né, as matrizes e sistemas lineares usando o GeoGebra. E hoje a gente vai ver a parte de matrizes usando as planilhas e sistemas usando o GeoGebra, mas a partir de outra função. Bom, existem algumas coisas simples que a gente pode fazer com as matrizes usando as planilhas. Então, como eu falei na aula passada, as planilhas elas não foram desenvolvidas com finalidade educacional, né? Então, mas assim, a gente adapta, pode fazer adaptações para o uso das planilhas em educação, né, principalmente em educação matemática, trabalhando um pouco com elas de uma perspectiva muito, bem básica, né? Claro, dá para a gente usar outras funções mais avançadas, né? Mas vamos começar hoje a trabalhar com essa questão das matrizes, né? Que são funções bem limitadas que existem nas planilhas eletrônicas. Bom, primeiramente, o comando para a gente trabalhar com matrizes nas planilhas eletrônicas, tanto aqui eu estou usando a planilha do Google nessa aula, mas o Excel nos computadores também tem basicamente as mesmas funções. Então, se você quiser usar a questão das matrizes no Excel, basta que você vá na parte de fórmulas matemáticas e procure pela fórmula de matrizes, mas é bem parecido a linguagem, né? Então, como eu falei na semana passada, sempre que a gente quer usar algum tipo de fórmula, né, para que a planilha entenda que a gente está querendo inserir uma fórmula, a gente sempre coloca a igualdade antes de qualquer coisa, né? Só que, no caso das matrizes, a gente primeiro precisa definir a matriz especificamente que a gente quer trabalhar, né, para depois usar a fórmula específica para ela, né? Então, para operar com matriz ou trabalhar, a gente precisa que elas existam primeiro. Então, vou começar usando esse primeiro exemplo aqui, né, que é onde a gente lida com a linguagem para se construir uma matriz, né, em matemática. Nesse caso aqui, a matriz A, né, é igual a J, né, 3 por 3, ou seja, uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. O que significa o IJ, né? O IJ é o índice que determina a localização do elemento da matriz, por linha e por coluna. A letra I representa as linhas e a letra J representa as colunas. Se a matriz é 3 por 3, né, você tem aí elementos que vão de A11, A na primeira linha, né, na primeira linha, primeira coluna, até o A33, que é na terceira linha, terceira coluna, né? Então, genericamente, como é que seria a matriz A? Então, vou colocar aqui um texto só, matriz A, para a gente ver como é que ela ficaria, né? A matriz A, genericamente, né, a gente representa, como ela está aí A e J, então A seria A11, porque a gente está representando o elemento da primeira linha, primeira coluna, né? Se a gente vai para a segunda linha, primeira coluna, então A21, porque o 2 é a linha, né, que é o I, e o 1 é a coluna, continua na coluna. A13, desculpe, A31, que eu mudei a linha, mas a coluna permaneceu. Então, veja que sempre é preservado, neste caso, o 1, porque isso aqui está sempre na primeira coluna. Agora aqui, a gente preservou a linha, continuou na mesma linha, mas mudou a coluna. Então, A12. Aqui abaixo, A22, né? Mudou a linha, mudou e preservou a coluna. E aqui, A32. Aqui, A13, primeira linha, terceira coluna.
2, 3, segunda linha, terceira coluna, e A, 3, 3. Então, a gente tem aqui, genericamente, eu vou destacar aqui com uma cor diferente, a nossa matriz, certo? Em amarelo aqui. Só que, no exemplo aqui, ele está determinando como é que deve ser essa matriz A partir dos índices I e J. Se o I for igual ao J, o elemento é igual a 1. Se o I for diferente do J, o elemento é igual a 0. Então, a gente vai ter que olhar para o índice, esses números que a gente escreveu aqui, né? O I, que são I e J. Nesse caso aqui, vai de A11 a A33. Nos casos em que a linha for igual à coluna, né, em termos de localização numérica, o elemento vai ser 1. Que vai acontecer nessa diagonal principal, ó. Porque aqui o I é igual a J, aqui o I é igual a J e aqui o I é igual a J. Aqui é 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Então, nessa diagonal aqui, esses elementos vão ser todos iguais a 1. Caso contrário, se o I for diferente do J, que é o que acontece em todos os outros lugares, né, o elemento tem que ser 0. Então, aqui vai ser 0, porque 1 é diferente de 2, aqui é 0, aqui também é 0, 0, 0 e 0. Então, aqui a gente tem uma matriz identidade de ordem 3, né? Então, a gente tem uma identidade de ordem 3. E no caso da matriz B, como é que seria? Aqui eu já não vou mais fazer novamente o B e J. Né? Então, B e J, em vez de A e J, é B e J. Então, B11, o B21, o B31. B12, B22, B32. B13, B23, B33. Então, aqui eu tenho a minha matriz B, certo? Vou destacar aqui também uma cor para ela. E agora eu vou colocar os elementos, com base no que determina aqui o exemplo. Nesse caso aqui, né, o exemplo está dizendo o seguinte, que vai ser B e J, 3 por 3, e B e J vai ser 1 se I mais J for igual a 4. Ou seja, se eu somar, né, os índices e a soma der 4, o elemento vai ser 1. Se eu somar e der diferente de 4, vai ser 0. Então, nesse caso aqui, onde é que isso vai acontecer? Onde eu tiver, obviamente, nesse elemento central aqui, porque 2 mais 2 é 4, então esse elemento vai ser 1. Aqui, 1 mais 3 também 4, então esse elemento vai ser 1. E aqui, 1 mais 3 também 4, esse elemento vai ser igual. Então, veja, ele não está dizendo que vai ser 4. O elemento é 1 se for obedecida essa condição. Então, isso aqui é uma condição para que o elemento seja 1. Aqui é uma condição para que o elemento seja 0. Né? Então, ele não está dizendo que você vai colocar 4 aqui. Ele está dizendo que se essa soma der 4, como realmente dava aqui, né? Porque aqui B31, 3 mais 1 é 4. Então, tá igual a 1. Aqui B22, 2 mais 2 é 4. E aqui B13, 1 mais 3 é 4. Então, e caso contrário, o restante, 0. Então, aqui 0, aqui 0, aqui 0, aqui 0, aqui 0, aqui 0. Então, mais uma vez, eu tenho elementos de uma diagonal iguais a 1. Não é a diagonal principal, mas a secundária, iguais a 1. E eu tenho a minha matriz B, certo? Bom, como essas matrizes, elas são identidades, assim, não dá para a gente ter uma noção mais clara de como de como a gente pode trabalhar algumas funções. Então, eu vou usar outros exemplos com outras matrizes para a gente poder realizar aqui algumas operações, certo? Então, primeiramente, né,
Suponha que você tenha uma matriz C, vou colocar aqui embaixo, uma matriz C, igual a 1, x, 1 e 2. Então, veja que eu estou sempre usando aqui elementos das matrizes em cada uma das células. Então, você nunca coloca, se você vai trabalhar com matriz, dois elementos numa mesma célula, certo? Cada célula da planilha vai ser o lugar correspondente a um elemento de uma matriz, certo? Até porque as matrizes, elas funcionam... A própria planilha é um exemplo de uma grande matriz, né? Então, você tem aqui essa menor, mas você veja que a planilha trabalha com linhas e colunas. As colunas são identificadas pelas letras do alfabeto e as linhas por números naturais de 1 até, né, até certa quantidade. Então, você tem aqui uma matriz C, você tem aqui outra matriz, que eu vou chamar de D, de coordenadas 2, Y, 0 e menos 1. Outra matriz é 3, Z, W e 2. Então, o que eu quero com essas matrizes especificamente? Destacá-las aqui. E vou destacá-las aqui. Bom, você tem três matrizes, certo? E eu quero saber quem são os valores de x, y, z e w, tais que, se eu fizer C mais D, essa soma tem que dar a matriz E. Então, se C mais D for igual a E, quem é que vão ser os elementos x, y, z e w? Né? Então, como é que eu faço isso? Então, basta que eu agora monte a adição de matrizes, né? Então, para quem não lembra ou quem não pagou matrizes, a adição de duas matrizes, né, ela vai se dar elemento a elemento, né, claro, com matrizes de mesma ordem, certo? Então, eu vou pegar aqui a matriz C com a matriz D, né? Se é elemento a elemento, vai ser o primeiro da matriz C com o primeiro da matriz D, que tem que dar igual ao primeiro da matriz E. Então, nesse caso aqui, essa matriz resultante, certo? Aqui, vou até colocar aqui, certo? Essa matriz resultante vai ser o seguinte, o primeiro elemento vai ser x mais 2, porque é o primeiro desse com o primeiro desse, esse x mais 2 tem que ser igual a 3. Agora eu vou pegar o elemento da linha 2, coluna 1, que é 1, 0 e z. Então, 1 mais 0 igual a z. Segundo elemento aqui, né, da segunda coluna, né, primeira linha, segunda coluna, 1 mais y mais 2, ou 1 mais y tem que ser igual a 2. E, por último, 2 mais menos 1 tem que ser igual a w. Então, 2 mais menos 1 vai ficar 2 menos 1, tem que ser igual a w. Então, agora, essa matriz resultante, né, ela vai ficar da seguinte forma. Se x mais 2 é igual a 3, né, se x mais 2 é igual a 3, então o meu x, obviamente, vai ser 1. Esse é
o número que vai tornar essa igualdade verdadeira é 1. Então, aqui é 1. Meu x é 1, certo? Então, eu vou ficar aqui com a matriz C, 1, 1, 1 e 2. Aqui. Vou até apagar essa daqui. Segundo caso, o y, né? 1 mais y tem que ser igual a 2. Logo, y tem que ser igual a 1 para que essa igualdade seja verdadeira. Então, aqui é 1. E aqui, 1 mais 0 igual a z. Z é 0. Z é 1, desculpe. E aqui, 2 menos 1 igual a w. W é 1. Então, veja que agora eu tenho a igualdade verdadeira. 1 mais 2 igual a 3. 1 mais 0 igual a 1. 1 mais 1, 2. E 2 menos 1 mais menos 1 igual. Então, eu tenho essa igualdade verdadeira, né? E a partir daí, você pode fazer várias operações com matrizes, certo? Uma das operações que você pode fazer usando as planilhas, agora vamos usar as fórmulas, né? É a multiplicação entre elas, né? A adição você não pode fazer propriamente dita com elementos diretos, a não ser que você queira usar fórmulas que a gente já conhece. Por exemplo, aqui, para você ter sempre uma matriz, independente dos valores que você mudar nessas originais, como a matriz é a resultante dessa adição, né, você pode dizer que esse elemento vai ser a soma de E8 com E11. Então, é 8 mais E11. Aqui você vai ter sempre a soma E9 mais E12. Então, é 9 mais E12. Aqui, 12. Mais aqui, eu coloquei errado, é mais aqui. Aqui você vai ter E8 mais E11. F8 mais F11. E aqui você vai ter F9 mais F12. Então, sempre que você mudar os valores aqui, independente da... Ó, vai sempre mudar aqui embaixo, que você automatizou esses valores aqui e deixou essa soma, né, já com a identificação da original. Então, se você modificar valores em C ou em D, você vai ter sempre uma matriz E aqui como soma dessas duas. Agora, para usar o produto, por exemplo, entre duas matrizes, a gente tem que obedecer, obviamente, a regra, né, para o produto entre matrizes, o número de colunas da primeira matriz igual ao número de linhas da segunda, né? Caso contrário, ele não vai realizar. E aí, ou você pode multiplicar, né? Multiplicar aqui, ó, a matriz.multi. Né? A matriz.multi, então sempre que você colocar já aqui o igual ponto matriz, ele já vai te dar todas as opções que você pode usar enquanto função aqui na planilha para matrizes. A primeira delas, que está aqui, é a inversa, tem o determinante e matriz.multi. O matriz.multi é o produto, ele vai dizer, o produto matricial de duas matrizes. Então, você tem que pegar essas duas matrizes. Mas como é que eu insiro uma matriz aqui? Né? Eu tenho que digitar os números? Não. Sempre que a gente usa uma fórmula, a gente localiza, né, por linhas e colunas, né, letras e números, onde está essa matriz. Então, vou pegar aqui a matriz C e a matriz D e multiplicar as duas, certo? Então, primeiro eu vou inserir a matriz C. A matriz C, ela está aqui localizada de E8, veja, primeiro elemento dela, que é esse aqui, está na coluna E, linha 8. Então, E8, até onde? Até onde ela vai? Até F9.
porque pega aqui é 8, é F8, é 9, F9. Então, vou pegar aqui é 8 até F9. Então, veja que ele já vai ficar aqui pontilhado e dizer exatamente onde está a sua matriz. Só que são duas matrizes a serem multiplicadas, não uma. Peguei a matriz C. Então, lembre que para a gente selecionar um conjunto de números na planilha, a gente usa os dois pontos, né? Se você quiser selecionar individualmente, você coloca o ponto e vírgula. E agora, para distinguir uma matriz de outra, ponto e vírgula. Porque agora ele sabe que você quer matriz C e alguma outra coisa que você vai dizer para ele. Então, agora eu vou pegar a matriz D, que está aqui em E11 até F12. Então, eu vou pegar aqui E11, ele já selecionou aqui em roxo, ó, até aonde? Aí, dois pontos, não mais ponto e vírgula, F11, F12. Aqui, F12. Então, fechei aqui o parêntese, porque agora ele viu que você quer multiplicar C e D. Então, agora você dá um Enter e ele vai fazer o produto das duas matrizes, tá aqui. Esses são os elementos resultantes do produto dessas duas matrizes, né? Então, essa é a matriz C vezes D. Esse é o produto, certo? Apesar da fórmula ficar só no primeiro, mas você está lidando com elementos, né, de todas as duas matrizes. Outra função que a gente viu agora, que eu mostrei para vocês, vou apagar isso aqui. Igual a novo matriz, ponto determine. É o determinante de uma matriz quadrada. Então, seja a ordem independente da ordem que for, né? Você pode, independente da ordem, claro, dentro das matrizes quadradas, você pode pegar o valor numérico desse determinante, né, dessa matriz, caso você queira descobrir. Então, eu vou pegar o determinante da matriz resultante do produto que a gente acabou de fazer. Então, eu vou usar aqui novamente, matriz.determine, né, seleciono aqui, e aí eu vou pegar aqui a localização, E17 até F18. Então, eu vou pegar aqui E17 até, dois pontos, F18. Eu quero saber quem é o determinante dessa matriz. Então, um Enter, ele vai dar 782, é o determinante dessa matriz aqui, né? Ele vai te dar o determinante direto, assim como lá no GeoGebra a gente também consegue descobrir. Outra fórmula que a gente pode usar, e a última, né, que eu vou mostrar aqui, é a matriz ponto inverso. É o inverso de uma matriz quadrada. Então, nesse outro exemplo aqui, a gente pode ver, né, como a gente usar essa função. Sejam A e B duas matrizes, né? Se B é a inversa de A, calcule o valor de x mais y. Então, eu preciso saber quem é a inversa de A completa. Eu sei só os dois primeiros elementos. Então, eu vou pegar aqui, nesse caso, a matriz A, né? Vou primeiro ter que determinar essa matriz A, não posso usar ela porque eu não localizei. Então, aqui, vou colocar as coordenadas dela, matriz A, novamente. E vou colocar aqui 1, 2, 1 e 4. Eu coloquei aqui a matriz A. Destacar ela aqui. Então, esses elementos são os elementos da matriz A. Agora eu quero descobrir a inversa. Então, eu vou colocar aqui matriz igual a matriz. Opa, não sei por que não tá. Deixa eu colocar aqui. Matriz, ponto inverso. E agora vou determinar a matriz que eu quero inversa. Então, vai de J2 até K3. Então, de J2 até K3. E fecho aqui o parênteses. E aí, vou dar um Enter. Então, ele me deu aqui a matriz inversa, que é a matriz B.
matriz B. Mas como eu havia falado anteriormente, o Excel ele não vai te dar a planilha não vai te dar em fração, né? Ele vai te dar nesse valor aqui decimal. E aí você vai determinar agora, né, na matriz B, quem é que é x mais y. Se x é menos 0,5 e y é 0,5, então x mais y só pode ser igual a zero, certo? Porque você tá, um é o oposto do outro. Então, x mais y, nesse caso, é zero. Você descobriu que é a matriz B, e nesse caso, x mais y é zero. Então, temos aí, né, alguns exemplos, né, básicos de como usar as funções das matrizes, né, na planilha. Passando para outra etapa da aula de hoje, certo? Eu vou passar aqui para outra tela. Deixa eu só... Então, passando aqui para outra tela, né, eu vou comentar um pouco hoje também sobre a janela CAS. Né? Eu já tinha falado algumas ideias sobre a janela CAS, né, usando como é que a gente usaria a janela CAS no GeoGebra. E aí, hoje eu vou mostrar um pouco dessa ideia para vocês. A janela CAS, ela serve como uma calculadora, né, um pouco avançada para você trabalhar com funções, com equações, até mesmo com números, né, no GeoGebra. Então, assim que a gente abre o GeoGebra, né, ele tem algumas opções, eu já tinha mostrado isso para vocês em outras aulas, né, ele geralmente abre assim, a janela de álgebra aqui, vou fechar essa daqui por enquanto, e a janela de visualização aqui. Então, ele vai abrir aqui dessa forma, né? E aí, para você usar a janela CAS, você vem nesses símbolozinhos aqui, ó, nesses 3 pontinhos, certo? E aí você vai fechar essa janela de visualização, você pode fechar e ficar só com a álgebra aqui, e pedir para abrir essa janela de cálculo simbólico, janela CAS. Então, vai abrir essa opção aqui para você. E eu vou fechar essa outra de álgebra aqui. Então, fiquei só com a janela CAS. Essa janela CAS, ela, funciona como uma calculadora, tudo que você colocar para ela fazer aqui, enquanto operação, ela vai te dar como resultado. Se eu colocar aqui 89 mais 17 e der um Enter, ela vai dar o resultado aqui, 106, né? 53 vezes 7, ela vai colocar aqui o resultado. Né? Então, você vai fazendo essas operações aqui, ela vai entendendo o que você tem que fazer. E para cada... agora, isso eu coloquei a operação, ela já te deu uma resposta aqui, né? Mas se você colocar um número aleatório, por exemplo, 12, der um Enter, e... Deixa eu só apagar aqui, que ela entendeu aqui errado o negócio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver novamente. Do começo aqui. Não era isso que eu queria. Não está indo do jeito que eu queria, mas tudo bem. Então, quando você coloca um número aqui, né, nessa janela de cálculo simbólico, né, a intenção é que você sempre obtenha um resultado daquilo que você colocou. Então, se você colocar, por exemplo, deixa eu colocar aqui 15 vezes 5, né, ou um número maior, 55 vezes, sei lá, 25. E desse número aqui, você selecionar aqui, você tem algumas opções que você pode usar aqui para determinar esse valor. Essa opção aqui te dá a opção de fatorar esse número. Então, ele vai te decompor esse número aqui em fatores primos, por exemplo. Selecionando ele aqui na lateral e selecionando essa função,
ela vai decompor essa linha aqui em fatores primos, né? Vai fatorar esse número, como ele já está num produto aqui, né? Então ele vai te selecionar esse número e vai decompor em fatores primos. Você pode também usá-lo para resolver algumas equações do sistema de equações. Então, se eu colocar aqui 2x menos 6, aqui x menos 5 igual a 4x menos 3. Então, te dei uma equação aqui, certo? E se você selecionar essa equação aqui e pedir para ele resolver, né, ele vai te resolver uma equação aqui. Deixa eu só... pegar essa equação aqui. Não sei por que ele não está indo, mas era para ir. Era para ele resolver uma equação aqui numericamente. Deixa eu ver se está com algum problema. E reiniciar ele aqui. Para ver se ele me dá o que eu quero. Agora acho que vai. Porque estava aberta a janela de álgebra. Estava aberta a janela de álgebra, não estava aberta a janela CAS. Então, quando eu coloquei, por exemplo, 1875 e coloquei aqui para fatorar, esse valor aqui, ele era para ter sido fatorado aqui, ó. Fatores primos. Podia dar para aparecer isso naquela hora e não apareceu. Porque estava na janela errada. Então, quando eu coloquei aqui 2x menos 3 igual a 4x menos 7, colocar aqui aleatoriamente na equação, e você sempre lembrar de selecionar aqui na lateral e vir aqui, ó, nesse x igual, ele vai te dar a solução dessa equação, né? Outra coisa que eu tinha mostrado para vocês era que eu poderia fazer essas operações aqui, tá, o Enter, né? Sempre lembrando, né, que para representar os símbolos de operação, asterisco produto, a barra divisão, a cruzinha adição e o tracinho subtração, normalmente, como na planilha, né? Então aqui funciona como uma calculadora avançada para que você determine algumas questões. Só que, por exemplo, se eu colocar esse número 75, colocar aqui 12 e der Enter separado, ele vai entender isso daqui como um número, obviamente. E para você operar, você pode, para não colocar 75 vezes 12, ou 75 mais 12, né? Você pode colocar a localização desses números. Então, eu quero pegar os números que estão na linha. Quero pegar os números que estão... Eu queria somar esse com esse, com esse, com esse. Então, eu posso pegar aqui. Para sempre você se referir a uma linha, você nunca vai fazer aqui mais. Coloca o cifrão. Esse símbolo de moeda, mais o cifrão. Quero pegar o 3, mais cifrão, 4, mais cifrão 5. Ele vai te entender que você quer pegar esses números aqui, esse e esse, e somar todos, certo? Se você coloca 1, 2, 3, mais 4, mais 5, ó, 1, mais 3, mais 4, mais 5, ele vai entender que você quer somar 1, 2, 3, mais 4, mais 5. E não essas linhas aqui. Então, esse cifrão, ele vai determinar a localização de cada linha dessa aqui que você está usando, certo? Vou pegar outro exemplo aqui de um sistema de equação simples, certo? Para a gente mostrar para vocês, que é a letra A do número do exercício 4 que eu deixei lá para vocês, né? Desde o começo do mês de setembro, lá da aula do dia 13. Então, essa atividade vocês precisam entregar até a próxima semana, certo? Vou deixar ela aberta para entrega até a próxima semana. E aí, nessa atividade aqui,
né, vocês vão usar ou o que vocês acharem mais adequado, a planilha ou o GeoGebra para resolver determinada situação e me mandar via Google Sala de Aula. Se for arquivo do GeoGebra, você anexa o arquivo do GeoGebra e me envia por lá. E aí o exercício vai ser feito em dupla, mas isso eu vou descrever depois, mais na frente. Então, o exemplo que eu quero pegar para vocês é o sistema linear que está lá no exercício 4, né, dessa atividade. E aí eu vou pegar esse sistema para mostrar para vocês como é que a gente pode usar ele para resolver aqui na janela Case. Então, a primeira equação, a letra A, né, é 5x menos y igual a 9. Então, coloca a equação e dá Enter normalmente. Outra equação, caso você queira, né, você vai pegar aqui o 2x mais 6y, mais 6y igual a 7 e dá Enter. Para você resolver, você vai fazer como eu fiz aqui na outra equação, nessa da linha 2. Aí como é que você vai fazer? São duas equações, então você vai selecionar com o mouse, clicar aqui em cima da primeira, pega a tecla Shift e segura e aperta a segunda equação. Vai ficar azulzinho assim, ó, selecionadas as duas. Depois que ficar assim, você vem aqui no X igual, que é a tecla resolver, e aperta resolver. Então, ele resolveu aqui o sistema, né, com x igual a 61 sobre 32 e 17 sobre 32. Bom, veja que ele pegou, né, a solução nas linhas 8 e 9, ó, usou o cifrão aqui. Essa é uma forma de você encontrar a solução. Outra forma é você inserir o comando resolver, né, ou solução. Eu venho aqui em soluções, e resolver. Opa. Desculpa, não está aparecendo aqui em todo, então eu vou reiniciar aqui para ficar lá em cima e melhor de visualizar, certo? Ou eu vou apagar essas linhas aqui para ficar melhor de visualizar algumas coisas aqui. Bom, então eu vou apagar aqui o que a gente não está usando, certo? Ok, então eu vou colocar aqui soluções para aparecer essas opções aqui para vocês. Bom, essas opções aqui, você tem três tipos de solução. A solução com equação e uma variável, e lista de equação e lista de variáveis. Como aqui a gente tem duas equações e tem duas variáveis, eu vou escolher essa terceira opção. Lista de equações e lista de variáveis. Se a gente tivesse uma equação e uma variável, poderia ser essa segunda, certo? Ou apenas essa primeira. Então, vou pegar aqui a terceira. Bom, lista de equação. Como é que eu insiro uma lista de equações? Você, primeiramente, abre chaves, certo? Sempre que falar em lista no GeoGebra, você tem que abrir chaves, assim como a gente abriu lá nas matrizes. Então, vou deletar essa parte aqui para dizer quem são essas equações. Então, são as equações que eu tenho na linha 1. Então, vou pegar aqui cifrão 1, vírgula, cifrão 2. E agora eu vou para a lista de variáveis. Novamente, abro chaves. Vou apagar isso aqui. E quem são as minhas variáveis? X e Y. E dá um Enter aqui. Opa, variável indefinida, porque ele não entendeu que isso aqui como equação. Pronto, agora sim, agora foi. Então, veja que aqui apareceu a solução, né, desse sistema de uma outra forma. Vou pegar mais um exemplo para a gente ver, certo? Então, vou pegar aqui um sistema que tem duas incógnitas e três equações. Então, 2x menos 3y igual a 7.
menos x mais 4y mais 4y igual a 1, dê Enter, e 2x menos y igual a 2, dê Enter. Então, aqui eu tenho duas incógnitas, x e y, e três equações. Então, vou novamente selecionar aqui essas equações. Apertei Shift, selecionei as três. Opa. E aí, pedi para ele resolver. Opa! Deu algo errado. Por que deu algo errado aqui? Deixa eu pegar esse aqui. Peraí, gente. Tem hora. Vou inserir a primeira equação novamente. Então, 2x menos 3y igual a 7. Pronto. Então, aqui novamente, vou pegar aqui as três equações. E pedir a solução, que x igual. Bom, ficou aqui o colchete aberto. Por quê? Esse é um sistema impossível, então eu não consigo, não tem solução. Por isso que ele não mostra solução alguma. E aí, a gente pode, assim como lá nos outros exemplos usando matrizes, olhar a parte geométrica dessas soluções desses sistemas. Então, eu posso abrir aqui, pedir para ele abrir a janela de visualização. E se você clicar em cima dessas bolinhas aqui na lateral, ele vai aparecer a parte geométrica, ó, que são as retas nesse caso, né? Você vai tornar isso como equações de retas. E a solução vai ser o encontro dessas duas retas. Então, se você seleciona e pede aqui a interseção desses dois objetos, você vai ficar com esse ponto aqui. Assim como se você quiser ver também, ó, esse caso aqui, né, em que você não tem solução, porque você tem infinitas soluções aqui, sistema possível indeterminado, né? Não tem apenas uma solução, tem infinitas, elas se interceptam em pontos distintos. Então, você vê graficamente o que significa cada uma dessas situações, certo? Bom, vou mostrar só mais um exemplo para a gente encerrar aqui. Então, vou fechar aqui e mostrar um exemplo em que eu possa determinar a solução desse sistema linear, né, com mais de duas incógnitas. Então, vou pegar aqui a primeira equação, 3x menos 5y mais 4c menos t igual a 8. 2x mais y menos 2z igual a menos 3. Menos x menos 2y mais z menos 3t igual a 1. E menos 5x menos y mais 6t igual a 4. Então, eu tenho aqui as quatro equações, né, com quatro incógnitas, né, x, y, z e t. E aí você pode fazer do mesmo jeito. Seleciona aqui, segura Shift e seleciona aqui as equações. Ficou tudo azul, você vem, vai lá na janela Case. Cadê aqui as opções da janela Case? Nossa.
Ixi, não sei por que não apareceu aqui. Deixa eu só. Aqui, apareceu. Selecionei aqui as equações, pedi a solução e ele me resolveu. Então, esse sistema é um sistema possível e determinado. Você tem soluções aqui, ó, para x, y, z e t numéricas, né? E que você pode obter do mesmo jeito lá com aquele comando soluções. Soluções e lista de equações. Então, vou abrir chaves novamente, inserir a lista de equações aqui, né? Então, vou colocar aqui cifrão 1, cifrão 2, vírgula, cifrão 3, vírgula, cifrão 4. E agora a lista de variáveis. Abri a lista, minhas colchetes aqui, ou minhas chaves, e coloquei aqui as variáveis x, y, z, t. E dei um Enter. Então veja que aparecem os mesmos valores. Então são formas distintas de você, né, descobrir esses valores aqui, certo? Bom, então era isso basicamente, certo, para a aula de hoje. O que é que eu vou querer, né, hoje? Hoje vamos ter aula síncrona, vamos. Só que para adiantar, né, eu gravei o vídeo para a gente ter, vocês assistirem na primeira parte da aula, porque eu tenho outra demanda na primeira parte da aula. E aí eu entro às 8h30 para a gente ver aquele exercício das planilhas, certo? E vocês tirarem algumas dúvidas relacionadas a esse vídeo de agora. Como atividade, o que é que vocês têm? Tem essa atividade que eu deixei já na sala de aula, lá na aula 7, né? Então, vocês têm essa atividade de matrizes e sistemas para me entregar. Então, eu vou abrir na aula 10, a aula de hoje, o tópico para vocês enviarem essa atividade da janela CAIS e matrizes, certo? E aí, vocês me enviam até a próxima semana, ok? Na próxima semana, dia 11, né, é véspera de feriado, não sei se nós vamos ter aula, porque não saiu nada ainda, o governo geralmente só libera depois. Mas a princípio, sim. Então, mantemos o horário de aula na próxima segunda-feira, certo? Eu acredito que essa atividade, ela encerra a segunda nota, né? Ou acho que a gente já deve ter encerrado, vou precisar só contar. E aí, a gente fecha a segunda unidade, vai para a última unidade, que deve encerrar no começo de novembro, né, para a gente fechar o semestre, se Deus quiser. Então, assistam esse vídeo para essa primeira parte da aula de hoje, certo? Espero que tenha ficado claro. Se não, anotem as dúvidas que na aula à noite a gente tira. Então, lembrando que hoje começamos a aula às 20h30, certo? Ou seja, depois do primeiro horário.